Estamos iniciando mais um programa Sua Segurança é Global. Lembrando que este programa tem o patrocínio da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial, que agora está trabalhando dentro do Grupo Global, certo? E nossa entrevistada de hoje, uma pessoa super especial, que é a Sônia Amorim. A Sônia Amorim, ela é advogada, então eu falo Sônia Amorim ou doutora Sônia Amorim? Por favor, pode me chamar de Sônia. Sônia Amorim? Sônia Sônia Amorim, isso assim ficamos mais identificados com a gente, tá certo? Exatamente. Porque, se bem que eu gosto muito da profissão de advogado, advogado é muito bacana, né? Muito bom, né? E a sua especialização é em segurança ou não? Sua especialização é condomínio? Explica um pouquinho da sua especialização. Primeiro, a Sônia Amorim, ela trabalha no escritório da Cabral Advocacia. Então fala um pouquinho de você, Sônia, por favor. Então, eu sou advogada, né? Especialista em direito condominial e outras especialidades também, que é a área de contratos, mas principalmente na área de condomínios, né? E trabalho com o Dr. Luiz Cabral na Advocacia Cabral, né? O que é ser responsável por essa segurança condominial, um advogado em condomínio? Como é que funciona esse seu trabalho, Sônia? Por favor. Esse trabalho diz diretamente uma assessoria ao síndico, né? Porque o síndico, com o advento do novo Código Civil, aumentou as responsabilidades e os deveres do síndico em relação aos condôminos, ou melhor dizendo, né? Então, antes você tinha a figura do síndico, aquela pessoa que era morador, que um faz tudo, né? E era mais tranquilo, vamos chamar assim. Tá. Com o advento do novo Código Civil, que trouxe um capítulo especial para os condomínios, né? Então a responsabilidade do síndico ela aumentou muito, né? Tá. Principalmente com relação à Assembleia, né? Que ela é soberana perante todos, e o síndico ele ficou sem esse apoio, né? Então a nossa área, a nossa especialização é dar um suporte para o síndico, né? Em termos de contratos, né? Quem que ele deve contratar, como ele deve contratar, quais são as obrigações, principalmente trabalhistas, né? Com relação aos seus funcionários, né? Como contratar uma empresa, por exemplo, de portaria e segurança, né? O que inclui, né, uma empresa dessa, como que ela deve ser vista, de que forma que ele deve contratar, né? Quanto tempo que a empresa tem no mercado, quem são seus funcionários, tem todo um rol de itens que ele deve observar na hora de contratar uma empresa de portaria e segurança, né? Me diga uma coisa, eu não entendo muito bem desse assunto, eu vejo falar disso, você pode com muita propriedade comentar a respeito. Quando a gente fala assim, a figura do síndico profissional, essa palavra profissional, ela choca ainda junto com o condomínio? O condômino, por exemplo, pode achar que é uma situação diferenciada dele, ou a palavra profissional valoriza mais ainda o síndico? Não, com certeza, Ari, valoriza mais o síndico, porque a ideia do síndico profissional é justamente essa. Profissionalizar entendi. Agora o síndico. Perfeito, né? perfeito. Porque o síndico, ele não tinha essa visão do todo, né? E hoje, a vida em condomínio, ela está cada vez mais normal, né? E restrita aquele ambiente, é isso? Exatamente. Tá. Então, quando você fala em síndico profissional, às vezes os condôminos, eles não querem uma pessoa de fora dentro do condomínio, tá, né? E alguns condomínios até preferem, né, uma pessoa de fora. Mas essa profissionalização é mais segurança para o síndico, porque ele vai entender da parte administrativa, um pouco da parte do direito, como contratar uma empresa de segurança, portaria, limpeza, outros tipos de profissionais que atuam dentro do condomínio também, né? Manutenção de elevadores, tudo
tudo isso que envolve um condomínio mesmo. Tá, e aonde entra a sua assessoria como na parte jurídica, onde que você se encaixa nesse contexto todo? Como que fica o trabalho seu, Sônia, e a advocacia, como que você se encaixa nessa situação toda? Com essa situação aí da responsabilidade e deveres do síndico, então é uma assessoria assim, especializada para aquele segmento que é o condomínio. Então, por exemplo, na hora do síndico contratar uma empresa, Ok. aí ele manda o contrato, a gente faz uma análise para saber se tudo que está escrito naquele contrato está de acordo com as responsabilidades daquele prestador de serviços, Daquele fornecedor. daquele fornecedor, né? Se aquela empresa é idônea, se ela não tem reclamações trabalhistas. A gente faz todo um trabalho de assessoria jurídica mesmo para dar uma segurança para o síndico. Na hora de chamar uma assembleia, apresentar esses prestadores de serviços, o síndico já vai com uma segurança maior, né? Em termos de contratação mesmo, né? Ele está contratando uma empresa, o contrato diz isso, isso e isso, para não ter dúvida. Então, a nossa assessoria com relação aos contratos. E ao próprio síndico, como que ele deve chamar a assembleia, quando que ele deve chamar a assembleia para prestação de contas, o que o síndico tem que tomar cuidado toda vez que tiver ações contra o síndico não, contra o condomínio. Ele deve avisar os condôminos, né, que o condomínio está sendo acionado judicialmente, né, então ele representa o condomínio extrajudicialmente, judicialmente é ele que representa os condôminos, né, toda essa parte administrativa e jurídica, né, então o nosso trabalho é dar uma assessoria e mostrar para o síndico quais são os deveres e principalmente quais são as obrigações e as responsabilidades que implica em ele ser síndico, né? Porque às vezes a pessoa, vou ser síndico, mas tem uma série de implicações que devem ser observadas. Aí você, com essa assessoria que vocês fazem, ajudando o síndico praticamente no dia a dia, né? Você acompanha o dia a dia do condomínio e ajudando ele. Agora, como que você faz, ou existe algum curso ou alguma coisa que você faz para que você possa qualificar mais ainda esse profissional, esse síndico? Vocês têm algo que a própria empresa, a Cabral Advocacia, tem feito para melhorar essa performance do síndico? O que a gente recomenda é que qualquer questão dentro do condomínio seja imediatamente comunicada com o advogado. É um vizinho brigou com o outro, é um vizinho que excedeu o horário, né? Aplicação de multas, precisa tomar muito cuidado, quais as multas que podem ser aplicadas, como que essas multas devem ser aplicadas, né? A gente dá todo um roteiro para o síndico de como ele agir mesmo juridicamente dentro do condomínio, para ele também não sofrer represálias por parte dos condôminos, né? De ser autoritário, de estar sendo autoritário mesmo, né? De talvez estar cometendo alguma ingerência que não compete a ele. Né? Porque a gestão, ela não é fácil, né? Porque você está lidando com interesses de pessoas diferentes e essas diferenças, às vezes, elas não se convergem, né? Então, o que a gente tenta, o nosso diferencial é assim, pode ligar a qualquer hora, em qualquer momento, que a gente dá esse suporte para o síndico. Às vezes é um final de semana, houve uma festa, olha, já avisei para o condômino que ele tem que abaixar o som e ele não quer abaixar, o que eu faço? Chama a polícia, posso chamar? Então é todo esse... Às vezes o síndico ele se sente impotente diante de alguns condôminos que são mais nervosos, né? E aí o síndico também não quer se exceder na gestão. Então, o nosso diferencial é esse. Qualquer problema que ocorra, seja ele de briga de vizinho, comunicar com o advogado, para a gente orientar juridicamente o que ele deve fazer.
para começar a diminuir os problemas existentes no condomínio. Por exemplo, vamos supor que esse síndico teria lá... É diferente o trabalho que ele faria com 2 torres no prédio dele, com 7 torres, com 10 torres no prédio dele. Aí o trabalho de vocês é muito maior em função disso. Com certeza. É exatamente isso que ocorre, por exemplo? Exatamente, Ari. Então, assim, a gente já atende vários tipos de condomínio, né? Tá. Condomínio com poucas unidades, né? A gente tem um condomínio aí são 130 unidades, né? Que é o condomínio de casas, né? E tem condomínios que são 4 torres, são quase 400 famílias, né? 400 unidades, né? Então, o que a gente tenta fazer também é mostrar para o síndico, assim, uma gestão transparente, principalmente, muita conversa com os condôminos, né? Tudo que for fazer, tudo que tiver de interferência naquele condomínio e que vai atingir os condôminos, fazer comunicados, né? Sempre comunicar, sempre mostrar para os condôminos que o síndico está ali à disposição, né? Antes o síndico, ele não tinha muito essa figura de estar à disposição dos condôminos, era mais assim, prestação de contas, né? Emitir os boletos, era uma coisa mais simples, vamos chamar assim. Hoje não, né? Os condomínios têm área de lazer, tem jardim, tem elevadores, tem pessoal trabalhando lá dentro, segurança principalmente, né? As portarias hoje, elas têm pessoas físicas e tem a segurança de máquinas, né? Exatamente. Então, hoje a figura do síndico, ela é muito mais um síndico profissional, né? Que a gente chama. E ele tem que estar atento a isso, mas eu acho que uma boa gestão e um bom trabalho que um síndico pode ter é conversa, né, dialogar sempre com os condôminos, estar sempre aberto a ouvir, né, mais ouvir do que falar até, e tomar as medidas para que tenha uma convivência harmônica, né? Hoje a figura do síndico é mais isso, né? Mas exatamente isso. Harmonizar aquele condomínio, né? Tentar naquelas diferentes relações, né? De diferentes interesses, vamos chamar assim, harmonizar. E eu acho que o papel do condômino, né? Daquele que mora dentro de um condomínio também é esse, né? Você pertence a um condomínio. Eu não sou um condômino só. Eu entro, estou dentro da minha casa, não quero nem saber do resto. Não é bem assim. Não funciona assim. Não né, funciona assim. Exatamente. Antes poderia ser assim, mas hoje não. Hoje as pessoas, né, elas têm que entender que a vida é todo mundo, é um conjunto, né? Exatamente. Então, até mesmo, por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou fazer uma obra dentro do meu apartamento e pronto, não preciso comunicar ao síndico. Ao contrário, é obrigação do condômino avisar a obra, como que é essa obra, projeto. Ele tem que apresentar tudo isso para o síndico. Se ele não apresentar, ele pode até ser multado. Por quê? Dependendo da obra, influencia na parte estrutural do prédio todo, do né? prédio. Do prédio todo. Então essa história, eu estou dentro da minha casa, faço o que eu quero. Não. Viver em condomínio não é bem assim. Não é bem assim. Não, ao contrário. Muito ao contrário disso, exato. Né? E também precisa desmistificar um pouco, eu não sei se ocorre isso também, aquela história assim, eu pago, eu estou pagando, eu não exijo, né? Mas eu estou pagando e vai ser assim, alguma coisa nesse sentido, né? Eu pago o seu salário, sabe aquela história assim? Não, tem Isso, regras, tem regras, né? Tem regras. Muitas regras, aliás, né? E a responsabilidade cai em cima do síndico mesmo. Claro que cai, lógico. Então, o condômino que pensa assim, na realidade, ele não, na minha opinião, ele não sabe viver em comunidade. Porque você pensar, eu pago, agora ok, você paga, você... É obrigação sua pagar. É obrigação sua pagar e exigir que o síndico apresente as contas, né? Apresente dentro de uma convenção de condomínio, tem todas as obrigações de ambos os lados, dos síndicos e dos condôminos, né? Então, isso aí, por isso que o síndico cada vez mais ele tem que andar bem dentro da legislação. E o Código Civil, ele trouxe isso. Porque antes o Código Civil não regulava
a vida em condomínio e como que deveriam ser esses direitos e obrigações. Hoje é bem específico, né? Para você eleger, para você tirar um síndico, para você afastar. Tem outros mecanismos, né, de você auditar também aquelas contas daquele condomínio, né? Então, assim, acho que o síndico que quer trabalhar direito, ele não vai ter muita dor de cabeça, não. Não vai. É só ele ter uma assessoria jurídica, uma boa administradora de condomínios, porque ajuda também. Ajuda também, lógico. E ele sempre está atento à legislação, ao que está acontecendo no dia a dia de outros condomínios, quais são as práticas, né? E eu acho que ele seguindo esses 3 pilares aí, eu acho que ele consegue tocar um condomínio sem grandes problemas. Trocar informações, que é o mais importante. Trocar informações, Sônia? e estar sempre atualizado, né? Tá certo. E sempre pensar o seguinte, eu cuido de um universo de X pessoas. Cuido de pessoas, né? Além de tudo, cuido de pessoas, de né? pessoas, né? Exatamente De isso pessoas, aí. de bichos, também tem a questão dos animais. Os animais, exatamente. Né? Exatamente. Então a gente tem várias situações assim que fogem até da normalidade, né? A gente tem algumas experiências aí. Mas eu acho que o síndico ele tem que ter em mente sempre harmonizar, Certo. sempre conciliar. Conciliar. E tá aí o advogado para realmente dar essa situação para ele, né, exatamente. Sônia? O próprio judiciário, né, ele busca isso em outras situações, né? A conciliação é um advento que já está no judiciário, né? O judiciário hoje ele busca isso, né? Exatamente. Se o judiciário busca isso, nós como pessoas comuns, vamos chamar assim, né? Os civis também tem que procurar isso, né? Porque tudo que vai parar no judiciário, primeiro, é mais demorado e quem vai decidir é o juiz. Então, às vezes, você levar uma demanda para o judiciário, ela não fica interessante para ninguém, né? Então, a gente tenta sempre buscar resolver ali dentro do condomínio, sem levar para o judiciário. Agora, tem horas alguns que não casos tem jeito, que talvez não tenham jeito, soluções, né, Sônia? Exato. Bom, nós estamos apresentando o programa Sua Segurança Global, que tem o apoio institucional da Global Security, uma empresa do Grupo Global Segurança Patrimonial. Estamos conversando com a Sônia Amorim, que é advogada especializada em condomínio. Sônia, você tem algum case é difícil você falar case de sucesso, né? Porque se um case, você normalmente já tem o sucesso dele, né? De resolução disso. Mas você tem algum exemplo que você possa contar para a gente, que os nossos assinantes possam entender um pouco mais o trabalho da Cabral Assessoria, da Cabral Consultoria, da Cabral Advocacia? Como que conta um caso relevante para a gente? Olha, teve um condomínio que teve um problema de gestão mesmo, né? A síndica, ela quis trocar, né, a administradora e a portaria. E o que essa síndica fez? Vamos pegar, ela quis trocar a administradora que administrava aquele condomínio. Isso. E mais a portaria. A portaria. Okay. Ela quis trocar esses dois prestadores de serviços. Ok. Aí o que aconteceu? Claro que ela fez isso com muito cuidado, né? Ela apresentou na Assembleia 3 propostas e antes de trocar ela conversou com os prestadores de serviço dizendo que era a intenção de fazer aquele trabalho. Por questão de economia, né? Economia mesmo, né? Para baixar um pouco o valor, para não pesar tanto para os condomínios. Era um condomínio pequeno, né? Não era um condomínio grande. Ela nunca tinha tido problemas e ela não tinha assessoria jurídica. Ok. Nunca tinha tido. E o que aconteceu? No momento que ela quis fazer essa troca, ela teve problemas com o prestador de serviço da portaria. Essa pessoa não aceitou e demandou judicialmente o condomínio. Começou a criar problema, vamos colocar assim. Começou a criar problema. E aí ela nos consultou, porque ela já conhecia a nossa advocacia, e
ficou um pouco desesperada, porque foi a primeira vez que ela precisou de advogado. Deparou com um problema desse, Ela né? não imaginava. Não imaginava isso? E aí a gente deu toda a assessoria para ela, dizendo que a única forma dela resolver aquilo era judicialmente, porque aquela pessoa estava se insurgindo contra o condomínio, né? O prestador de serviço, ele teria que simplesmente acatar a decisão dela, né? Ele não poderia... E ele fez, assim, entrou no judiciário... E estava tendo uma quebra de contrato aí? Não, ou estava uma situação... o contrato ia vencer e ela simplesmente não ia renovar. Simplesmente isso. Fez o aviso com 30 dias antes. Fez tudo dentro da lei? Tudo dentro da lei, tudo certinho. E essa pessoa realmente ela não aceitou, né? Ela não concordou, enfim, a gente... Nem sabe por que esse prestador se insurgiu dessa maneira. Problema aí, né, que teve a situação. E aí foi quando ela contratou a Cabral Advocacia para resolver mesmo. E aí, neste caso, foi judicialmente resolvido. A gente conseguiu uma liminar, né? Resolvemos. Para que ela pudesse contratar outra. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. Nossa. Chegou a esse ponto. Então, assim, era uma coisa que a gente... Assim, não é o nosso dia a dia, né? A gente tem outras questões, a gente tem questões com quebra de contrato, com o prestador de serviço que fez o serviço, mas não cumpriu o que estava no contrato. Tem outros tipos de problema. Manutenção de elevador, né? Esse foi um caso, assim, inusitado para nós, mas que a gente conseguiu reverter para a síndica. É isso que eu ia perguntar agora. Como foi resolvida essa situação? A gente conseguiu uma liminar, né, no judiciário, para que aquele prestador de serviço se retirasse porque ele estava... Ele não queria sair da portaria. Não quis. Estava praticamente usando... Aí não teve... Estava praticamente usando E aí não teve jeito, Ari. A gente teve que entrar mesmo judicialmente, porque a gente tentou ainda conversar com esse prestador de serviço. Nós ligamos como contratado do condomínio, né? Então, como advogados do condomínio. Aí talvez ele deve ter ficado mais bravo ainda, porque, estava um advogado, né? Não pensei que chegaria a esse ponto, né? Não precisava. E aí, não, mas ele motivou toda a situação. Esse prestador de serviço, realmente, ele motivou a situação. Ele motivou. E aí não teve mais jeito, né? Não teve mais jeito, teve que partir para... Esse foi o único caso que aconteceu com vocês? Que aconteceu assim, que foi extremo, né? Que a síndica deu o aviso e ele não saiu da portaria. Ele não saiu. Ele não quis sair. Aí, o que eu faço? Aí a síndica, doutora, o que eu faço? Como é que eu vou agir nessa situação? Chama a polícia? Não dá para chamar a polícia, porque a polícia não ia interferir nesse caso. Aí né? não é o caso, né? Então aí teve que acionar o judiciário mesmo. E aí aquela tramitação que você falou que demoraria um pouco mais tempo? Aí foi rápido, porque a gente pediu uma tutela, né? Que é um instrumento jurídico, né, que você consegue uma antecipação do seu direito, né? Você demonstra para o juiz que aquela situação ela é perigosa, ela é danosa para o condomínio e que eu preciso então de uma medida urgente para resolver aquela questão. E depois, no curso do processo, o juiz vai decidir se realmente quem estava certa era a síndica ou a parte adversa, né? Mas geralmente quando o juiz dá essa liminar é porque ele já se convence ali, através das provas que a gente apresenta, de que aquele direito deve ser dado imediatamente. Então existe esse remédio jurídico que a gente chama. Isso é que é importante na advocacia, né? Você descobrir essas fórmulas, essas situações e favorecer o seu cliente, né? Cliente, exatamente. Que é exatamente dentro da lei e que a lei lhe permite fazer esse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, já ocorreu vamos citar o caso aqui da Global Security, por exemplo. Vamos supor, se eu fosse lá na advocacia sua hoje, lá na Cabral, queria falar, Sônia, eu sou um fornecedor para condomínio, por exemplo, eu tenho segurança patrimonial, eu tenho isso aqui, eu apresento o portfólio de trabalho da Global.
E aí eu falo assim para você, assim, há possibilidade de você conversar com o seu síndico, alguma coisa assim, para eu ser um fornecedor lá do síndico lá seu? Ou então uma empresa de limpeza, uma outra limpeza assim, você não entraria, né? Você não é o escopo do trabalho de vocês, por exemplo. Não é o escopo, mas os síndicos, eles consultam a gente muito. Entendi. Consultam a gente para perguntar. Se você tem fornecedor. Entendi. Tem empresa para indicar? A senhora conhece alguma empresa de portaria e segurança para indicar? Entendi. Porque aí eles levam 3, geralmente são 3. Tem que ter 3, né? Não tem que ser, que eles têm que levar para a Assembleia para aprovação. Okay. Mas eles procuram a gente, sim. O síndico geralmente pergunta para a gente se a gente conhece. Ótimo, né? interessante. E a gente acaba indicando quem a gente conhece. Tá bem. Né? Mas é mais uma indicação mesmo. Tá bom? Bom, Sônia, nós estamos chegando ao final do nosso programa, não temos muito mais tempo, tá? Eu queria que você deixasse aí o seu endereço, o seu telefone. Nós já falamos sobre o seu site, mas por favor, repita de novo, fala de novo o seu site, e aí que alguém que precisar do seu serviço, do seu trabalho, onde procurar, por favor. Então, o nosso escritório fica aqui no centro de Guarulhos, né, na Rua Otávio Forghieri 178, é a Cabral Advocacia. O meu telefone é 987776212, né, o meu telefone direto. E o nosso telefone do escritório é 2456-4470. E vocês podem, né, contatar a qualquer momento. Conversamos com a advogada Sônia Amorim, do escritório Cabral Advogados. Muito obrigado, Sônia. Obrigado a vocês. Obrigado que estiveram conosco até agora. Espero que vocês gostem. Esse programa tem um apoio institucional da Global Security, uma empresa do Grupo Global. Obrigado.